Boa tarde, a gente é da turma do 7º ano e vamos apresentar sobre os navios negreiros. O navio negreiro surgiu no final do século XV e foi peça fundamental no processo de escravização de milhares de africanos para o chamado Novo Mundo, durante o período colonial e que durou até o século XIX, quando finalmente esse infame comércio de negros foi proibido legalmente. O que eram os navios negreiros? Quantas pessoas morreram no navios negreiros? Calcula-se que em 1525 a 1866, 2,5 milhões de indivíduos, estima-se que 26% eram ainda crianças, foram transportados como mercadorias para os portos americanos. Destes, cerca de 12,5%, ou seja, 1,6 milhão não sobreviveram à viagem. É importante ressaltar que este número se refere apenas a quem morreu durante a viagem. Navio negreiro era o nome pelo qual ficou conhecido o barco que transportava os negros destinados ao trabalho escravo no continente americano entre os séculos 16 e 19. Estima-se que 15 a 16% dos africanos capturados morriam nesse trajeto devido às condições deploráveis a bordo dos navios. Eram embarcados à força e aprisionados em porões que mal davam para permanecer sentados. Os africanos escravizados eram mantidos nus, separados por sexo, e os homens permaneciam acorrentados a fim de evitar revoltas. Quanto tempo durava? Os navios negreiros, em geral, comportavam em média de 300 a 500 africanos que ficavam presos nos porões, em uma viagem que se estendia durante semanas. Porque os escravos eram jogados no mar? Eles foram jogados no mar em parte porque Luke Collingwood disse à tripulação que eles estavam doentes, que iriam morrer de qualquer maneira e era improvável que obtivessem um preço alto no mercado. Aí aqui a gente tem a representação de como eram os navios dentro. Aqui era a parte de cima, que ficava a tripulação. Aqui eram os dormitórios, onde eles dormiam. E aqui era o porão, que guardava os baús com um chicote e outras coisas dentro. Aqui tem algumas imagens, aqui eles no dormitório. E aqui, colocando eles no dormitório. Aqui é um negro trabalhando. E aqui é como eles dormiam. Na maioria das vezes não tinha esses espaços, eles ficavam tudo em cima um do outro. Boa tarde. Minha equipe ficou com o tema Palavras Africanas presente no nosso vocabulário. E aqui são alguns exemplos do que significam as palavras. E aqui são o significado das palavras. Que eu vou citar alguns temas aqui, que são nas palavras diversas, que Banguela vem de var, de Enganguela, povo da África que tinha o hábito de arrancar ou limar os dentes superiores. E tem o cachimbo, que vem do quibundo, quixima, instrumento utilizado para fumar geralmente tabaco. E tem também macumba, do Kikongo, macumba, prodígios, fatos miraculosos. Ligado à cumba feiticeiro no Brasil, adquiriu sentido pejorativo para chamar as religiões afro-brasileiras. Aí tem aqui mandinga, do Kikongo, endinga, praga, maldição. E tem aqui sinuca, do Kikongo, simuca. Está impedido de existir no jogo de sinuca significa a impossibilidade de atingir diretamente a bola. E aqui tem lugares e construções. Aqui eu vou citar algumas delas também, que é mucambo, do Kikongo, mucambo. Telhado, cobertura sem paredes usada para esconder negros fugitivos. E também quitanda, do quibundo, quitanda. Feira, mercado ou tabuleiro em que vende
produtos frescos com frutas, verduras e legumes, ovos, etc. E aqui tem instrumentos musicais, que eu vou citar alguns deles também, que é berimbau, do quibundo, birimbau, instrumento de percussão de origem africana. E também tem zabumba, do quicongo e umbundo, mbumba, bater, pancada, tambor, grande bumbo. E aqui tem também alimentos, que é acarajé, bolinho preparado com a massa do feijão, fradinho e frito no azeite de dendê. Tem a farofa, do quibundo, falofa, mistura de farinha de mandioca ou de milho com gordura. E muqueca, do quibundo, muqueca, caldeirada de peixe. E aqui temos também comportamentos e costumes, que eu vou citar algum deles também, que é bagunça, do quicongo, bangula, desordem, confusão, baderna. E também tem banzé, do quibundo, manzué, vozearia, barulho, desordem, confusão. E também temos engabelar, do quibundo, engibelar, enguibá, adivinho que se comunicava com os espíritos para enguibular, adivinhar o que estaria para acontecer, adquirir o sentido de enganar, mentir, trapacear. E também tem kizomba, do quibundo, kizomba, ritmo típico de Angola, caracterizado pela batida forte, festa, festejo. E também tem samba, do coquiui, derivado do verbo sambar, brincar, divertir-se e pular com cabrito. Do quicongo, semba, brigada, tipo de dança em que o dançarino bate seu ventre contra o de outro. Boa tarde, gente. Eu me chamo Miquelane, aluna do 7º ano. E a nossa equipe ficou com o tema Sabores da África no Brasil. E aqui nós temos alguns alimentos, né, que foram trazidos da África pelos portugueses para o Brasil. Então aqui o nosso amigo Anderson irá falar o restante. Bem, aqui temos alguns exemplos de comidas que foram trazidas por eles, como vatapá, cuscuz e o munguzá. Tem alguns outros que a gente não conseguiu fazer, como acarajé, pamonha e a feijoada. Cada um tem a sua receita e os seus ingredientes, modo de preparo. Cada um tem o seu, como acarajé, todos a gente não conseguiu fazer, mas são 6. E o importante é que não são só esses, tem muitos outros. Boa tarde. Eu sou do 7º ano e a gente ficou com o tema Trabalho dos Escravos no Brasil. Os escravos negros, quando eram capturados, eles eram trazidos para as senzalas. As senzalas eram os alojamentos que aprisionavam os escravos durante o período colonial. Eram locais vigiados e trancados nos quais os escravos viviam em péssimas condições. O que os escravos faziam nas senzalas? Trazidos da África para trabalhar na lavoura, na mineração e no trabalho doméstico, os escravos eram alojados em galpões úmidos e sem condições de higiene, chamados de senzala. Além disso, eles viviam acorrentados para evitar fugas, não tinham direitos, não possuíam bens e constantemente eram castigados fisicamente. Os escravos trabalhavam principalmente na agricultura, criação de animais, construção, madeireiro, carvão e mineração e outros. Eles trabalhavam principalmente na agricultura porque gerava mais dinheiro para os escravos. Eles também trabalhavam com café, cana-de-açúcar e outros. Vai, José. Pode colocar isso aqui. Nossa. Aqui nós temos 3 personagens que foram importantes no ciclo da escravidão no Brasil. Um deles é Chico Rei, que ele é um personagem lendário, porque não existe comprovação histórica da sua existência, mas de acordo com o que o povo fala das histórias oral, né, que eles dizem, ele foi um rei de uma ilha no Congo
que ao perder uma batalha ele virou escravo e foi trabalhar no Brasil, numa mineradora. Aí, para poder ele conseguir a liberdade dele, ele teve que trabalhar muito para poder conseguir a carta de alforria dele. Aí aqui estamos falando do Zumbi dos Palmares. Ele é um dos líderes maiores brasileiros do Quilombo. E ele foi o que mais... Sim, o mais importante que lutou para conseguir a liberdade dos escravos. E aqui é a princesa Isabel, que ela era filha do Dom Pedro II, o imperador do Brasil, e foi ela que assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. E é isso. Eu vou falar sobre o dia da abolição, que foi 13 de maio. Esta é a princesa Isabel, uma mulher branca, rica e bondosamente liberou os escravos negros e pobres. Aqui mostra como todos acham que foram, que ela assinou por conta própria. Mas ela só assinou porque todos estavam forçando ela e ela só assinou com medo de perder o cargo de rainha. Agora eu vou falar sobre os fatos sobre os trabalhos de escravos no Brasil. Trabalho análogo à escravidão e o nome dado à forma de escravidão contemporânea. Isso inclui, além dos trabalhos forçados, servidão por dívidas, impedimento de sair do local de trabalho, jornadas exaustivas ou em condições desagradantes. As pernas vão de muitas e precisão à expropriação de terras. Mas esta última punição nunca foi aplicada. A chegada de honra de tirar nossa nação das trevas e da injustiça racial. Agora, Ti, eu vou ler por que os escravos comiam terra. São os dois pilares principais: desejo de comer terra e morrer. Durante a escravidão e a necessidade nutricional pela sobrevivência com a mesma intensidade, há também o desejo de retorno. Quantos escravos negros morreram na época da escravidão? Além disso, independentemente de quem foram os culpados pela escravidão, não há dúvidas de que os 4,9 milhões de africanos trazidos como escravos para o Brasil são as vítimas. Nenhum outro lugar do mundo recebeu tantos escravos. Em comparação, nos Estados Unidos foram 388 mil. Como os escravos dormiam nas senzalas? Muitos historiadores apontam que eles dormiam em cima de párias colocadas no chão ou diretamente no chão. Havia horário específico para dormir e para acordar. A refeição era feita na senzala, sendo que a comida recebida era insuficiente para nutrir as necessidades de um ser humano. Como era a alimentação nas senzalas? No Rio de Janeiro, como no Norte e Nordeste, a farinha de mandioca era o alimento que constituía a base da alimentação escravas. Era complementada por milho, feijão, arroz, bananas e laranjas.